A atividade desta manhã consistirá na condução da mesa temática número 1, cujo tema é os acordos internacionais do clima, segurança e desenvolvimento. Convido os palestrantes, professor doutor Rubens de Siqueira Duarte, da ECM. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria começar cumprimentando minha querida amiga e colega Mariana, Coronel Luquez, Franz, que veio da Alemanha para falar com a gente, Moreira, meus colegas professores e todos e todas que estão aqui assistindo, ou presencialmente ou online. É um prazer estar aqui com vocês. E eu também queria começar essa palestra agradecendo o professor Tássio, né, porque quem submeteu o projeto para a CAPES, para conseguir o financiamento para isso tudo que está acontecendo aqui, foi o professor Tassi. Então, apesar dele estar em férias, eu acho que vale a pena uma menção e agradecimento a ele. Bom, vamos lá. Era para eu ter um tablet na minha frente, só que eu esqueci em casa, então vou ter que ler aqui no celular minha apresentação. Não sou capaz de, que nem a professora Mariana, fazer tudo de cabeça, mas peço um pouco de compreensão com vocês, que, enfim, a letra está pequenininha aqui, às vezes vai demorar um pouquinho para ler. Mas o que eu queria falar com vocês, tá? Uma breve apresentação antes de começar a palestra, sobre o trabalho que a gente anda fazendo aqui no PPGCM, dentro do Instituto Meira Matos, portanto, da ECM. Sobre a minha coordenação, a gente já tem 3 projetos financiados pela FAPERJ, pelo CNPq e pela CAP sobre mudanças climáticas. Tá? Sobre a coordenação do Tássio, a gente tem outros, e a professora Mariana também está começando a trabalhar sobre essa questão sob a ótica de prevenção e reação, resposta a desastres. E por que eu estou falando isso? Tá? A Mariana citou aqui, na palestra dela, que ela fez o pós-doc dela aqui sobre mudanças climáticas, e durante esse pós-doc a gente fez a primeira disciplina sobre mudanças climáticas e defesa que aconteceu dentro do Exército Brasileiro. Tá? Foi aqui, foi bem sucedido, a gente teve bons resultados. E por que eu estou falando isso? Para contar vantagem, né? Para dizer que a gente está fazendo um bom trabalho? Também. Mas não é só por isso. Eu estou aqui querendo falar com vocês o seguinte: explicar, né? Eu organizei a minha palestra para explicar por que eu, formado em Relações Internacionais, dentro de uma escola de comando do Estado-Maior do Exército Brasileiro, né, resolvi adotar e abraçar o tema das mudanças climáticas. Porque, sem dúvida nenhuma, gente, e eu acho que essa é a grande mensagem que eu quero passar para vocês hoje, as mudanças climáticas é o principal jogo de poder que está sendo jogado no mundo. Se a gente está estudando defesa e poder é importante para a gente entender, para o trabalho de vocês e para o meu também, como internacionalista, o principal jogo de poder que está sendo jogado no mundo não é bélico, se chama mudanças climáticas. E aí a gente vai entrar por que isso está acontecendo no momento. E não se iludam, tá? Quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que não é importante a gente olhar para o clima de uma outra forma, né? Uma questão de que é importante salvar o planeta, que é uma questão existencial. É claro que é. Tá? As mudanças climáticas, já existe um consenso internacional, científico, político, de que as mudanças climáticas são um problema e vão acarretar mudanças gigantes no nosso planeta. Tá? Mas agora, isso é apenas uma parte de um mundo de coisas que está sendo discutidos no cenário internacional e que impactam a nossa vida e, com certeza, a vida de vocês também. Tá? Então, pessoal, eu sou de Relações Internacionais. Tá? E o que relações internacionais estudam? Exatamente a dinâmica de poder no cenário internacional, em diversos assuntos, com diversos atores. Tá? Então, a gente poderia aproveitar esse viés, né, esse arcabouço teórico, esse arcabouço analítico, para entender qual é o impacto que isso tem para o Brasil, para a inserção internacional brasileira e também para a defesa. Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo aqui na ECM, as pesquisas que a gente está fazendo aqui na ECM, e que eu quero trazer somente uma introdução para vocês, para a gente discutir um pouco depois de um debate, e também para convidar vocês. Né? Sempre tem uma disciplina eletiva, vocês são mais convidados para participar. Né? Por favor, façam. E quem sabe a gente fomenta outros debates daqui para frente sobre a interface, o impacto das mudanças climáticas na defesa. O que a gente acabou de ver
brilhante apresentação da doutora Mariana, é que hoje em dia há uma certeza consolidada de que as mudanças climáticas importam, tá? E que a gente está enfrentando um fenômeno que coloca a própria existência do ser humano, da vida humana, em risco. É, e esse fenômeno climático, quando ela fala que as responsabilidades são comuns, é o entendimento de que as mudanças climáticas não respeitam as fronteiras. Então, não importa se um país X está poluindo e desrespeitando, aquele problema não vai ficar nas fronteiras deles, né? Pelo contrário, vai se expandir. E foi daí que começaram as primeiras discussões sobre a biosfera, em 1960, né? Porque era uma questão. Como é que começou a ser discutido a questão ambiental? Era questão de chuva ácida, por exemplo, problema do lixo, porque alguns países estavam vendendo lixo para os outros, né? E isso gerava impactos ambientais nos outros países. A chuva ácida, você poluía um país aqui, a nuvem carregava e chovia em outro país e gerava problema lá também. E hoje em dia existe a questão da emergência climática, né? O aumento da temperatura média do planeta, o que não significa que não existirá dias frios. Eu acho que isso é uma piada que o pessoal, quando faz um friozinho no Rio de Janeiro, o pessoal, nossa, queria tanto um aquecimento global. Não é essa a questão, né? A gente vai ter temperaturas extremas para mais e para menos, e a gente vai ter eventos climáticos extremos, e a gente tem outros, a gente tem hoje de tarde a palestra sobre a Operação Taquari, que vai falar exatamente disso, né? O aumento da frequência e da capacidade destrutiva dos eventos climáticos. É disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala que as responsabilidades são comuns, a gente está querendo falar o seguinte, pessoal, é um problema global. Vai atingir algumas pessoas mais do que outras, umas sociedades mais do que as outras, ou seja, o impacto é assimétrico, obviamente, né? Os países que são mais vulneráveis vão ter o impacto maior, vão sofrer mais, Tuvalu vai sumir, né? Então, e eu acho que não existe muita coisa que a gente possa fazer em relação a isso, mas e outros países que têm mais capacidade, têm mais dinheiro, conseguem se adaptar e conseguem sobreviver de uma forma mais fácil o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente viu o furacão Milton, uma capacidade de resposta muito grande. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país organizado, tem dinheiro, tem infraestrutura que é resiliente e conseguiu, com a logística deles, minorar os efeitos. Se aquele furacão fosse em outros países, pode ter certeza que o impacto seria muito maior por causa da capacidade de resposta. Agora, se o problema é um problema coletivo, ele também exige uma resposta que seja igualmente coletiva. E esse ponto é muito importante daqui adiante. Por quê? Porque, apesar de existir esse reconhecimento, tá, todo mundo no mundo inteiro, existem algumas forças que negam, existem algumas forças que tentam obstruir, mas existe um consenso muito claro de que as mudanças climáticas é um problema que a gente tem que enfrentar. Todavia, a Mariana falou aí de, sei lá, 40 anos de debates de mudanças climáticas, e a gente ainda não conseguiu chegar em um acordo internacional, em medidas que sejam de fato efetivas. Ela falou sobre o financiamento climático. Os países do norte, que são os maiores responsáveis, que são os que mais defendem a importância de combater as mudanças climáticas, eles simplesmente não financiam os outros países, como eles prometem, para resolver esse problema. Então, existe um descompasso muito claro entre a aceitação da importância disso e a implementação das coisas. Implementação das medidas, implementação do que está sendo discutido. E por que isso? Tá? É, o Correia Lago, que é o embaixador responsável, o maior nome, talvez, do Itamaraty, responsável pelas negociações climáticas, ele deixa muito claro que, no início, havia expectativa que as mudanças climáticas fossem que nem o acordo da camada de ozônio. Eu acho, tenho certeza que todo mundo aqui se lembra que tinha uns 20 anos atrás, camada de ozônio vai acabar, esse é um problema, não sei o que. Foi muito fácil trocar, né? Que eram alguns gases que você tinha uma fácil substituição, fez um acordo internacional, substituiu, né? Ainda existe o buraco na camada de ozônio, mas é um problema muito menor. A cooperação internacional conseguiu resolver. Nas mudanças climáticas, a gente não vê a mesma coisa. Havia essa expectativa de que a gente conseguiria resolver via cooperação internacional com uma facilidade semelhante, e não aconteceu. Por que que não aconteceu? Tá? Porque, perdão,
Desculpa. Então, por que que não aconteceu? Porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não está falando simplesmente de trocar um gás. A gente está falando de medidas que impactam modelo de consumo, modelo de produção, modelo de industrialização, modelo de produção de energia. E quando a gente fala energia, a gente está falando de indústria, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de um jogo internacional em que a gente vai ter alguns países e alguns atores que vão perder e alguns países que vão ser mais eficientes para fazer essas mudanças e vão ganhar. Todo jogo é assim. Haverá vencedores e haverá perdedores. E nesse sentido, se tem muita coisa em jogo e haverá vencedores e haverá derrotados, né, ou pessoas, atores menos eficientes, vai ter gente querendo puxar a sardinha para o seu lado, sempre. Então, a preocupação com o meio ambiente, o altruísmo, é um fator, é uma motivação importante, sem dúvida nenhuma. Vocês vão na COP, vocês vão ver vários atores que estão preocupados genuinamente com a sobrevivência da raça humana, com a sobrevivência da biodiversidade e tudo mais. Mas isso é uma parte de um todo. Existe muita gente que está lá interessado, por exemplo, o lobby do uso do petróleo, dos hidrocarbonetos. Vocês imaginam países que são baseados na economia fóssil, que exportam muito petróleo, que têm todas as indústrias deles baseadas no petróleo. A gente tem a opção rodoviária, mas pessoal, o Brasil, né, por causa da matriz energética tomada lá atrás, a gente tem uma capacidade, uma margem de manobra muito grande nisso. Né? Então, tem outros países que vão ser muito mais afetados do que a gente, mas enormemente. E são pessoas poderosas, são atores poderosos. Então, o que a gente vai ver é uma briga ferrenha, muito grande, tentando puxar os interesses para o seu lado. Então, por exemplo, a gente falou que as responsabilidades são comuns, porém diferenciadas. Ok, diferenciadas como? Como é que a gente calcula a responsabilidade de cada um? Como que a gente calcula se o Reino Unido tem mais responsabilidade, por exemplo, que a França, que os Estados Unidos? Como é que a gente calcula a metodologia para calcular as metas, né? Que cada um tem agora sua NDC, cada um tem sua meta que você individual, nacional. Como é que a gente calcula as emissões? Dependendo da metodologia, você consegue colocar a emissão de um país lá para cima e lá para baixo. E se a gente não vê um acordo internacional sobre como calcula isso, cada um vai calcular com a metodologia que mais lhe interessa e não vai servir para nada o acordo. Outra coisa, como fazer o financiamento climático? Quem é mais responsável? Como é que a gente vai distribuir esse ganho? Vai entrar no fundo para gerir. Quem é que vai controlar esse fundo? Qual vai ser o órgão? Quem vai ser o nacional, né? Obviamente vai ser um ator internacional, vai ser um funcionário internacional, mas de qual nacionalidade que vai estar lá? E vai ter briga em relação a isso. Outra coisa, outro exemplo muito bom disso, mercado de carbono. A gente fala de mercado de carbono como jeito para superar as questões climáticas já há muito tempo, né? E a ideia é boa, você dá incentivos financeiros para as empresas e países que são mais responsáveis ecologicamente. É dinheiro, e ainda assim a gente não consegue. Por quê? Qual é a metodologia do cálculo das metas de carbono? Como é que a gente faz? E aí a gente viu hoje em dia é, uma, uma estratégia política por parte de vários países, inclusive o Brasil, de fazer mercados de carbono que são regionais ou nacionais. E com isso, cada país, cada região decide como é que é a metodologia para você ter mercado de carbono, decide qual é o preço internacional e dificulta ainda mais a criação de um mercado internacional. Ou seja, além de ser difícil você calcular uma meta internacional, existem vários países, cada um puxando para o seu lado e tentando fazer o seu interesse nacional valer. É óbvio, nessa questão de adaptação. E outra coisa que é importante ser dita, o mercado de carbono, nenhum deles que já foi estabelecido, ficou comprovada a capacidade do mercado de carbono de aumentar a responsabilidade ecológica e climática das empresas. Virou simplesmente mais um mecanismo de financiamento do setor privado sem a responsabilidade por trás. Outro bom exemplo,
qual é a energia de transição? A gente tem que chegar no net zero em, sei lá, 2050. Ok. Nesse caminho, qual é a energia que a gente vai utilizar por transição? O Brasil, óbvio, vai defender o quê? Hidroenergia, hidroelétrica e biocombustíveis. Por quê? Porque a gente tem pró-álcool, a gente tem essa tecnologia. Outros países vão falar o quê? Para substituir o hidrocarboneto. Uma ótima energia para se utilizar para substituir é o gás. Porra, você quer substituir o hidrocarboneto e usando o gás como energia de transição. Por quê? Porque o gás naqueles países é mais barato, é mais acessível. Então, essas discussões vão ficar cada vez mais, cada um puxando para o seu lado, e por isso que eu estou chamando que é o maior jogo de poder que a gente tem, que a gente vê no cenário internacional. E por que que isso é importante, pessoal? Já estou aproximando dos 15 minutos. Se tem em todo jogo, tem pessoas que são mais eficientes e, portanto, ganham o jogo e vão ser premiadas por isso. E, inclusive, quem chega primeiro, geralmente tem ganhos melhores. Vocês sabem disso. E quem chega atrasado, geralmente perde. Tá? Isso é importante. E quem ganha é premiado, quem perde, né, fica para trás, comparativamente, tem danos. E o Brasil, pessoal, é um país inescapável do cenário internacional. Não adianta, não importa o que a gente faça, a gente sempre vai estar nos holofotes das questões ambientais e questões climáticas. Por quê? Pela sua escala, seu território, sua sociedade, sua economia. O Brasil é importante nesse cenário internacional. Ponto. Além disso, o Brasil vai ser muito impactado pelas mudanças climáticas. A nossa sociedade vai sofrer. O exército brasileiro vai ser cada vez mais demandado para agir em ações subsidiárias, afastando vocês do seu objetivo principal de defesa do Estado, do território. Nós somos um grande emissor. Se a gente pega na questão histórica, talvez não, tá? Mas atualmente, nesse ano passado, esse ano, a gente já se tornou o quinto maior poluidor do mundo, muito mais na frente de países industrializados. Claro que a nossa poluição é por outros motivos, é pelo uso da terra, pelo desmatamento, mas ainda assim, por emissões, pessoal, a gente já é o quinto maior do mundo. Então, não tem como a gente não estar nos holofotes mundiais. E, principalmente, nós temos a Amazônia, maior floresta equatorial úmida do mundo, né, com uma grande biodiversidade, que bota a gente também nos holofotes mundiais. Então, por que eu estou falando isso? Porque não adianta ter uma política externa, uma inserção internacional que seja ultra-soberanista, que seja avessa ao diálogo. Tá? Vamos fazer um exemplo seguinte. Todo mundo aqui, bom, pessoal civil não, mas militares. Né? O pessoal civil imagina como fosse na sua faculdade. Militares, vocês estão na MAN. Tá? Vocês vão fazer um jogo de futebol. E aí vocês vão armar as seleções da cavalaria, a seleção da artilharia, da infantaria, da comunicação. Quem é que vai ganhar, Moreira? É. Eu achei que ele ia falar comunicação. Mas vamos lá, ele falou infantaria. E aí, na hora de vocês armaram os times, fizeram tudo mais, vão competir, só que, na hora de fazer o regulamento, tá? Alguns organizadores fizeram chaveamento de forma a favorecer a artilharia. Não? Aí o que o pessoal faz? Tá? Vamos supor que a infantaria, né, que segundo Moreira seria o favorito ao título, não gostou. Pô, chaveamento não tá legal, não sei o quê, não gostei, não vou jogar. Em protesto, tá? Porque eu acho que vocês estão fazendo alguma coisa que não é legal, não vou jogar. O que vai acontecer? Não vai ser prisão. O que vai acontecer é o seguinte: o campeonato vai rolar, gente. As outras armas vão jogar. O campeonato vai acontecer. Tá? E a infantaria, que ficou dizendo não vou conversar, simplesmente vai perder por WO. Ninguém vai ficar esperando. É isso. E para sempre, no campeonato anual da AMAN de futebol, a infantaria não vai ter o seu nome lá. Por quê? Porque não está jogando. E vai perder. O jogo vai ser jogado, o campeonato vai ser jogado, e a infantaria simplesmente toma WO. Então, por que eu estou falando desse exemplo?
tá? Se a gente tem um problema global, e não importa o que o país faz dentro de uma fronteira, isso vai impactar o mundo inteiro, esse assunto vai ser discutido internacionalmente. Vai ser. Independentemente se um país quiser discutir ou não querer discutir. Esse assunto vai acontecer. E, quando acontecer, serão criadas normas internacionais. E essas normas internacionais serão universais, vão impactar o mundo inteiro. Se um país, no caso o Brasil, não estiver participando do diálogo internacional, ele simplesmente vai perder a oportunidade de colocar sua voz, vai perder a sua oportunidade de negociar, vai poder perder a sua capacidade de influenciar o resultado final. E como a Mariana falou, pessoal, hoje em dia, o regime internacional como está hoje, não está desfavorável ao Brasil. Por quê? Porque o Brasil foi participante, conseguiu moldar o regime internacional de acordo, não sozinho, óbvio, mas de acordo com seus interesses. Se a gente tem hoje, a gente conseguiu barrar o crescimento zero nos anos 70, se a gente conseguiu estabelecer na Eco 92 as responsabilidades comuns e diferenciadas, se a gente conseguiu barrar na Eco 92 a internacionalização das florestas, se a gente conseguiu tantas vitórias, é por quê? Porque a gente está jogando o jogo. Se a gente para de jogar esse jogo, o jogo vai continuar sendo jogado. A diferença vai ser que a gente não vai estar lá para jogar e a gente vai perder por WO. Tá? É uma frase, não sei se ele está aí, o professor Carlos Frederico, que ele fala que é muito. Que eu sempre roubo também porque eu gosto dessa frase. Se tem um jantar e você não está sentado na mesa, onde é que você está nesse jantar? Você está no menu. Você é o prato principal. Então, não adianta a gente não jogar esse jogo. O jogo vai ser jogado, as normas internacionais serão feitas e impactarão o Brasil de uma forma ou de outra. É melhor que a gente participe, tá? Causei? O pessoal começou a conversar? Então, pessoal, já me perdi aqui? Então, pessoal, outra coisa é o seguinte: nesse jogo, o Brasil não é um país conhecido por ter muito excedentes de poder. Tá? Então, a gente tem forças armadas muito eficazes, muito importantes, que são voltadas para a defesa. A gente tem uma economia pujante, mas com grandes problemas sociais. A gente tem um território enorme com fragilidades de defesa que vocês sabem muito bem, mais do que eu. Então, pessoal, se a gente quer ter uma inserção internacional, a gente só tem uma arma, que é o prestígio internacional. É a capacidade de incidir a partir do prestígio. E aí o pessoal do realismo, né, quem gosta do realismo político das relações internacionais aqui está gostando, Morgenthau puro. Se você tiver prestígio, o Brasil precisa do seu prestígio para se inserir internacionalmente. E nesse sentido, pessoal, o prestígio, ele se erode, ele acaba se enfraquecendo, ele acaba desaparecendo se a gente tem uma política externa que é hipócrita, que é contradizente, que é esquizofrênica em relação às políticas domésticas. Então não adianta nada a gente querer ter uma posição ativa no regime internacional das mudanças climáticas e domesticamente a gente não fazer o nosso trabalho, não usar nossa soberania de modo responsável. Porque isso, na verdade, no final, segundo Morgenthau, não segundo o palestrante está te falando, vai obrigatoriamente erodir o poder que o Brasil tem no mundo. Ou seja, se a gente começar a adotar políticas ambientais frouxas, né, continuar, porque é um problema estrutural brasileiro, políticas ambientais frouxas. Se a gente continuar com isso, a gente simplesmente vai perder prestígio e, portanto, a gente vai perder poder internacional. E se a gente quer ter poder internacional, a gente tem que ter uma política externa ativa e a gente tem que ter uma política doméstica responsável. É simplesmente isso. Pessoal aí de cima, se vocês puderem botar o gráfico que eu separei, eu separei alguns gráficos para ver se tinha espaço sobre multas ambientais. Tá? Se tivesse tempo, eu traria. Então, é o seguinte, esse gráfico aqui é de... Qual é o ano? 2020. Tá? Tá apurando a quantidade, vocês podem ver em amarelinho, tá claro, é a quantidade de multas que o IBAMA implementa no Brasil. Tá? Implementa bastante. Em roxo é a quantidade que realmente é paga.
Eu sei que muitos de vocês fazem operações lá em florestas, ajudando, apoiando o IBAMA, né, aplicando multas. Olha aí quanto que é pago do trabalho que vocês fazem, tá? Você mostra isso aí para o mundo, você perde prestígio, você perde poder internacional. Simplesmente isso, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, pessoal. De novo, mudanças climáticas, a emergência climática é o principal jogo de poder que está sendo jogado internacionalmente. Ainda dá para a gente entrar nesse jogo. A gente vem jogando, vem sendo bem sucedido, mas reticente ainda assim. Se a gente não jogar, a gente vai perder. Então é melhor a gente aprender a jogar. Tá bom? Muito obrigado.